Boa noite a todos. Que Jesus nos ampare e ilumine o entendimento. Gratos a Deus por essa oportunidade abençoada. Pedindo ao Pai que a sua misericórdia, a sua bondade se faça presente onde houver dor e sofrimento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita sempre a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes, Senhor, cairmos em tentação e livra-nos do mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e graças a Jesus. Quando Jesus, questionado por um dos fariseus que o queriam tentar sobre qual é o maior mandamento da lei, Jesus lhe disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Esta passagem encontramos em Mateus, capítulo 22, de 34 a 40. Está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Vamos ver em Instruções dos Espíritos, mensagem de Pascal, Sens, 1862, item 12. Se os homens se amassem reciprocamente, a caridade seria melhor praticada. Mas para isso seria necessário que vos esforçasseis no sentido de livrar o vosso coração dessa couraça que o envolve, a fim de torná-lo mais sensível ao sofrimento do próximo. Essa couraça que envolve o nosso coração é o egoísmo. O Cristo nunca se esquivava. Aqueles que o procuravam, fossem quem fossem, não eram repelidos. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por ele, que jamais temeu prejudicar a sua própria reputação. Quando, pois, o tomareis por modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não dominaria, mas se apagaria envergonhado. Ele se esconderia, porque em toda parte se sentiria deslocado. Seria então que o mal desapareceria. Compenetrai-vos bem disso. Começai por dar o exemplo vós mesmos. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos para não atentar nos que vos olham com desdém. Deixai a Deus cuidar de toda a justiça, pois cada dia no seu reino ele separa o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade, não há tranquilidade na vida social e, digo mais, não há segurança. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, essa vida será sempre uma corrida favorável ao mais esperto, uma luta de interesses em que as mais santas afeições são calcadas aos pés, em que nem mesmo os sagrados laços de família são respeitados. Então, com o egoísmo, essa couraça que envolve o nosso coração, nos torna insensíveis ao sofrimento do próximo. Deixamos de praticar a caridade ensinada por Jesus. E quantas vezes nem mesmo respeitamos os laços de família. É preciso nos livrar dessa couraça, nos livrarmos do egoísmo. Voltemo-nos para a capacidade que temos de atrair somente os bons sentimentos. Somos capazes, precisamos descobrir isso em nós.
Insistamos, perseveremos em descobrir e acreditar na capacidade que existe em nós, como filhos de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, que nos criou para o bem. Essa caridade vivida e ensinada por Jesus e lembrada pelos Espíritos amorosos na terceira revelação da lei divina, o Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, essa caridade desinteressada, anônima, caridade material e também moral, foi praticada por Allan Kardec. Allan Kardec desencarnou em 31 de março de 1869 de um aneurisma fulminante. Vamos encontrar na Revista Espírita de maio de 1869 sua biografia, vários discursos sobre o seu túmulo, ali vários artigos de jornais. Além desses discursos, vamos ver em dissertações espíritas instruções obtidas por vários médiuns do próprio Allan Kardec, ensinamentos de interesse geral, reunidos na mesma comunicação. Fala sobre tolerância, caridade, amor, coragem e esperança. Vamos pegar aqui do terceiro parágrafo. Obrigado a vós todos, caros colegas, meus amigos. Obrigado ao Jornal Paris, que começa um ato de justiça pelo artigo de um bravo e digno coração. Obrigado, caro vice-presidente, senhores Delane e Emílio. Recebei a expressão de meus sentimentos de viva gratidão, vós todos que apertastes afetuosamente hoje a mão de minha corajosa companheira, que é a Madame Rivail. Como homem, estou muito feliz pelas boas lembranças e pelos testemunhos de simpatia que me prodigalizais. Como espírita, eu vos felicito pelas determinações que tomastes para assegurar o futuro da doutrina, porque se o espiritismo não é minha obra, pelo menos eu lhe dei tudo o que as forças humanas me permitiram lhe dar. É como colaborador enérgico e convicto, como combatente de todos os instantes da grande doutrina deste século que eu a amo, e ficaria infeliz se a visse perecer, se tal coisa fosse possível. Ouvi com um sentimento de profunda satisfação, meu amigo, vosso novo e digno presidente, vos dizer: hajamos de acordo, vamos despertar os que há muito tempo não raciocinam mais. Vamos reavivar os que raciocinam. Que não seja Paris, que não seja França, que sejam o teatro de vossa ação. Vamos por toda parte, vamos dar à humanidade inteira a mão que lhes faz falta. Vamos dar o exemplo da tolerância que ela esquece, da caridade que ela conhece tão pouco. Agistes para assegurar a vitalidade da sociedade. Está bem. Tendes o desejo sincero de caminhar com firmeza no sulco traçado? Ainda está bem. Mas não basta querer hoje, amanhã, depois de amanhã. Para ser digno da doutrina, é preciso querer sempre. A vontade que age por impulsos não é mais vontade, é o capricho do bem. Mas quando a vontade se exerce com a calma que nada perturba, com a perseverança que nada detém, ela é a verdadeira vontade, inabalável em sua ação, frutífera em seus resultados. Sede confiantes em vossas forças, elas produzirão grandes efeitos se as empregardes com prudência. Sedes confiantes na força da ideia que vos reúne, porque ela é indestrutível. Pode-se ativá-la ou retardar-lhe o desenvolvimento, mas detê-la é impossível. Na fase nova em que entramos, a energia deve substituir a apatia. A calma deve substituir o ímpeto. Então, ao invés de apatia, a energia. Ao invés do ímpeto, a calma. Sede tolerantes uns para com os outros. Agir sobretudo pela caridade, pelo amor,
pela afeição. Oh, se conhecesseis todo o poder desta alavanca! Foi dela que Arquimedes pôde dizer que com ela ergueria o mundo. Vós os erguereis, meus amigos, a essa transformação esplêndida que se efetuará por vós em proveito de todos. Marcará um dos mais maravilhosos períodos da história da humanidade. Coragem, pois, e esperança. A esperança, esse facho que vossos irmãos infelizes não podem perceber através das trevas do orgulho, da ignorância e do materialismo. Não os afasteis ainda mais de seus olhos. Amai-os, fazei com que vos amem, que vos escutem, que vos olhem. Quando eles tiverem visto, ficarão deslumbrados. Quanto serei feliz então, meus amigos, meus irmãos, ao ver que meus esforços não terão sido inúteis e que o próprio Deus terá abençoado a nossa obra. Naquele dia haverá no céu uma grande alegria, uma grande ebriedade, uma grande emoção. A humanidade será libertada do jugo terrível das paixões que aprisionam e pesam sobre ela com um peso esmagador. Não haverá mais então sobre a terra nem mal, nem sofrimento, nem dor, porque os verdadeiros males, os sofrimentos reais, as dores cruciais vêm da alma. O resto não é senão o roçar fugitivo de uma sarça sobre uma veste. Ao clarão da liberdade e da caridade humanas, todos os homens se reconhecendo dirão: nós somos irmãos, e não terão mais no coração senão um mesmo amor, na boca senão uma só palavra, nos lábios senão um único murmúrio: Deus. Allan Kardec. E na sessão de 30 de abril de 1869, quer dizer, um mês após o desencarne de Allan Kardec, na Sociedade Espírita de Paris, sob o título do O Agente de Propagação Mais Poderoso é o Exemplo. Então, uma dissertação de Allan Kardec. Venho esta noite, meus amigos, vos falar alguns instantes. Na última sessão eu não respondi, estava ocupado em outra parte. Nossos trabalhos como espíritos são muito mais extensos do que o podeis supor, e os instrumentos de nossos pensamentos não estão sempre disponíveis. Tenho ainda alguns conselhos a vos dar sobre a marcha que deveis seguir frente ao público, com o objetivo de fazer progredir a obra a qual devotei minha vida corpórea, cujo aperfeiçoamento prossigo na erraticidade. O que vos recomendarei primeiro e sobretudo é a tolerância, a afeição, a simpatia em relação de uns para com os outros e também em relação aos incrédulos. Quando vedes na rua um cego, o primeiro sentimento que se vos impõe é a compaixão. Que isto ocorra do mesmo modo com os vossos irmãos, cujos olhos estão fechados e velados pelas trevas da ignorância ou da incredulidade. Lamentai-os antes de censurá-los. Mostrai pela vossa doçura a vossa resignação para suportar os males desta vida, a vossa humildade em meio às satisfações, às vantagens e às alegrias que Deus vos envia. Mostrai que há em vós um princípio superior, uma alma obediente a uma lei, a uma verdade superior também, o Espiritismo. As brochuras, os jornais, os livros, as publicações de todas as espécies são meios poderosos de introduzir por toda parte a luz, mas o mais seguro, o mais íntimo, o mais acessível a todos é o exemplo na caridade, na doçura e no amor. Agradeço à sociedade
por vir em ajuda aos infortunados que lhes são indicados. Eis o bom espiritismo, eis a verdadeira fraternidade. Ser irmãos é ter os mesmos interesses, os mesmos pensamentos, o mesmo coração. Então aqui ele está falando do socorro, aos infortunados. Espíritas, vós sois todos irmãos na mais santa acepção da palavra. Em vos pedindo para vos amar uns aos outros, não faço senão lembrar as divinas palavras daquele que há 1800 anos trouxe sobre a terra o primeiro germe da igualdade. Segui sua lei, ela é a vossa. Não faço senão tornar mais palpável alguns desses ensinamentos. Obscuro operário daquele mestre, daquele espírito superior emanado da fonte de luz, refletia essa luz como o verme luzente reflete a claridade de uma estrela. Mas a estrela brilha nos céus, e o verme luzente brilha sobre a terra nas trevas, tal é a diferença. Continuai as tradições que eu vos deixei ao partir. Que o mais perfeito acordo, a maior simpatia, a mais sincera abnegação reine no seio da comissão. Ela saberá, eu o espero, cumprir com honra, fidelidade e consciência o mandato que lhe foi confiado. Quando todos os homens compreenderem tudo o que encerram as palavras de amor e caridade, não haverá mais sobre a terra nem um soldado, nem inimigos, nela não haverá mais do que irmãos. Não haverá mais os olhares irritados e ferozes, não haverá senão frontes inclinadas para Deus. Até breve, caros amigos, e obrigada ainda em nome daquele que não esquece o copo d'água e o óbolo da viúva. Allan Kardec. O bem é contagiante. O bem, a caridade moral ou material que alcança o outro, passa-lhe a inspirar os seus atos numa existência renovada para o bem. Como ensinar a generosidade sendo generosos? Como fazer para que o outro compreenda o que é o perdão, sendo misericordioso para com ele? É a vivência, a prática que exemplifica, que realmente alcança o outro. E os que conviveram com Allan Kardec, com ele puderam também aprender. Vamos ver a referência sobre o desencarne de Allan Kardec do ponto de vista do plano espiritual. Está no livro Deus por Testemunha, psicografado na casa de Fabiano. Então diz: quando recebemos de volta nosso Kardec, tudo se fez em festa. O que deixou registrado na terra foi para conduzir-nos ao caminho que nos levará ao Mestre Jesus, se assim o quisermos. A terra ficou em festa perpétua pelo recebido, por acréscimo da bondade do Pai. Os céus em festa pelo irmão retornado. Tudo, enfim, é motivo de alegria quando se está bem encaminhado. Saibamos agradecer e usufruir do banquete oferecido a nós com tanto amor e carinho. Ouçamos, tenhamos o cuidado e a boa vontade de que tudo que nos foi deixado e orientado por Ele seja colocado em prática com muita delicadeza. Essa será a nossa maneira de agradecê-lo. Tudo foi muito bem pesquisado, elaborado dentro do máximo cuidado. Façamos o bom e devido uso de tanto amor e dedicação. Das anotações da equipe espiritual. Que possamos meditar sobre tantos ensinamentos e nos esforçarmos por vivenciá-los. Que Deus nos abençoe. Boa noite a todos. Vamos nesta noite
buscar no Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, no tema que ele desenvolve sobre a ressurreição da carne, ele faz uma pergunta ao Espírito São Luís. O dogma da ressurreição da carne é a consagração da reencarnação ensinada pelos Espíritos? Como quereis que seja de outro modo? Dá-se com essa expressão o que se dá com tantas outras que só parecem desarrazoadas aos olhos de certas pessoas que a tomam ao pé da letra e por isso são levadas à incredulidade. Dai-lhes, porém, uma interpretação lógica e esses a que chamais livre pensadores a admitirão sem dificuldade, precisamente porque raciocinam. Não vos enganeis, esses livres pensadores nada mais procuram do que crer. Eles têm, como os outros, mais talvez do que os outros, ansiedade pelo futuro, mas não podem admitir o que é absurdo para a ciência. A doutrina da pluralidade das existências se conforma à justiça de Deus. Somente ela pode explicar o que sem ela é inexplicável. Como quereríeis que esse princípio não estivesse na religião? Então, eles estão colocando justamente uma questão que fica muito bem esclarecida no Evangelho segundo o Espiritismo, quando é dito ali que os judeus, eles não tinham uma noção precisa do que seria a reencarnação e muitas vezes se utilizavam do termo ressurreição, significando reencarnação. Isso fica muito claro ali nos textos, né? Que não havia ali uma clareza total nesse sentido. Mas o que se percebe claramente por todas as passagens relatadas é que para eles a ideia de uma volta ao corpo era muito natural, para a grande maioria, embora muitos não tivessem uma noção clara de como isso se daria, mas eles entendiam a reencarnação. Tanto que há muitas passagens no Evangelho, nós até já comentamos em outros momentos, em que fica claro esse entendimento deles. Aí Kardec pergunta em seguida: então a Igreja, pelo dogma da ressurreição da carne, ensina a doutrina da reencarnação? Isso é evidente. Essa doutrina é a consequência de muitas coisas que passaram despercebidas e que não se tardará a compreender nesse sentido. Dentro em pouco se reconhecerá que o Espiritismo ressalta a cada passo do próprio texto das Escrituras Sagradas. Os espíritos não vêm, portanto, subverter a religião como pretendem alguns, mas, pelo contrário, vêm confirmá-la, sancioná-la através de provas irrecusáveis. E como é chegado o tempo de substituir a linguagem figurada, falam sem alegorias, dando às coisas um sentido claro e preciso que não possa ser objeto de nenhuma falsa interpretação. Eis porque, dentro de algum tempo, tereis mais pessoas sinceramente religiosas e crentes do que a tendes hoje. Por que São Luís afirma que ele disse isso por volta de anterior a 1857, porque o Livro dos Espíritos, que é o marco inicial da doutrina dos Espíritos, é em 1857. Então essas questões vieram ali por volta, anterior a 1857. E ele diz que logo veríamos muito mais pessoas crentes do que incrédulas. E por quê? Porque o livre pensador, aquele que busca as respostas coerentes, aquele que busca sanar as suas dúvidas e quer respostas verdadeiras, claras, que o alcancem, ele busca a verdade.
né? Ele não quer nada que contrarie a lógica. Isso é natural e bem-vindo, né? Porque é muito confortável pensarmos como por tanto tempo pensamos. Está nos desígnios de Deus, né? Mas nós sabemos que há uma clareza em tudo isso e nós temos que buscar essa clareza. E o Kardec então vai trabalhar essas duas respostas. Vamos ver. A ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição segundo a ideia vulgar. Se os despojos do corpo humano permanecem homogêneos, embora dispersados e reduzidos a pó, ainda se conceberia a sua reunião em determinado tempo, mas as coisas não se passam assim. O corpo é formado por elementos diversos, oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono, etc. Pela decomposição, esses elementos se dispersam, mas vão servir à formação de novos corpos, e isso de tal maneira que a mesma molécula, por exemplo, de carbono, entrará na composição de muitos milhares de corpos diferentes. Não falamos senão dos corpos humanos, sem contar os dos animais. Desta maneira, um indivíduo pode ter em seu corpo moléculas que pertenceram aos homens dos primeiros tempos. E essas mesmas moléculas orgânicas que absorveis dos vossos alimentos provêm talvez do corpo de um indivíduo que conhecestes. Assim por diante. Sendo a matéria de quantidade definida e suas transformações em número indefinido, como poderia cada um desses corpos reconstituir-se com os seus mesmos elementos? Há nisso uma impossibilidade material. Não se pode, portanto, racionalmente admitir a ressurreição da carne, senão como uma figura simbolizando o fenômeno da reencarnação. E então, nada há de choque à razão, nada que esteja em contradição com os dados da ciência. Vamos dar uma parada e refletirmos sobre essas explicações aqui muito interessantes de Kardec, nos mostrando a impossibilidade da ressurreição da carne. Ou seja, ao pensarmos em Jesus, que surgiu, materializou-se, primeiramente a Madalena, depois junto dos seus discípulos, da sua mãe, depois junto ali daqueles tantos que compunham uns 500 da Galileia, que foi o último momento que ele esteve junto dos discípulos. Esse período se deu em 50 dias, que ele aqui permaneceu e de quando em quando se fazia presente. Aquele corpo que todos viam e podiam tocar, porque estava materializado, e isso não foi uma situação que ocorreu apenas com Jesus, há imensos relatos, basta pesquisar, de materializações. Nós sabemos que grandes cientistas, podemos pensar no William Crookes, por exemplo, inglês, que para trazer ali para o seu conhecimento a ciência, provando que não haveria a condição dessa imortalidade da alma, ele acaba chegando ali nos seus experimentos a materializações. Pesquisem, vejam lá, a Kate King, por 3 anos, ela materializou-se em sua sala. Ela brincava com os seus filhos no tapete da sala. E essas sessões de materialização se deram por 3 anos. E ele foi inclusive ali muito criticado pelos outros amigos cientistas que não buscavam estudar, não buscavam pesquisar para continuarem na condição confortável de descrerem, né?
É mais cômodo do que buscar as respostas. Mas voltando aqui, então é impossível a ressurreição de Jesus no seu próprio corpo, porque contraria a ciência. E a ciência nada mais é do que as leis divinas que nos regem. Quem é o construtor do universo? O construtor de todas as leis divinas que nos regem? Deus, né? Então, é tudo dentro da coerência, da ciência. Então, pensarmos que ele surgiu ali na frente desses tantos que comentamos, com o seu corpo que desapareceu do túmulo, é absurdo. Por isso que muitas pessoas que se questionam mais acabam até se desestimulando de seguirem as religiões, porque essas respostas mais infantis por quê? Porque na verdade isso não está escrito, são interpretações. Essas interpretações não são adequadas. E essas interpretações levam a muitos a afastar-se das religiões. Então, evidentemente que não era o corpo de Jesus, mas pode-se perguntar, onde estava então o seu corpo? O seu corpo desapareceu de fato. Nós sabemos que em muitos momentos, Jesus, quando estava sendo ali muito perseguido, ele desaparecia. Ele estava ali entre os seus discípulos, ele estava ali entre a multidão e porque ainda não era a sua hora, então quando vinham ali para buscá-lo, para apedrejá-lo, para buscá-lo, mas ainda não era a sua hora, ele desaparecia. Assim como existe o fenômeno da materialização, existe o fenômeno da desmaterialização. Então ele desmaterializava-se, não conseguiam vê-lo. Então pode ter ocorrido com aquele corpo que intencionalmente ele não quis que aqui ficasse, até para que isso não servisse ali os seus ossos de idolatrias por todos os séculos, que com certeza era tudo que ele não queria. Pode ter havido uma desmaterialização, muito possível, muito possível. O Chico Xavier nos fala de uma implosão atômica. E nós, já que estamos aqui há tanto tempo nesse pós-guerra e conhecemos bem o que seja uma bomba atômica, sabemos perfeitamente o que seria ali uma implosão atômica capaz de não deixar nenhum vestígio. Apenas aquele lenço, né? Aquele que ficou ali, que é aquele que cobre a cabeça, que foi mantido ali. Que é o chamado Santo Sudário, né? Pode ter havido também, ninguém pode descartar essa possibilidade, dos espíritos amigos, né? Dos espíritos amorosos terem transportado o seu corpo para algum local distante e ali ter ocorrido um processo de decomposição natural sem que alguém pudesse perceber. O fato é que o corpo lá não estava, mas absolutamente não foi com esse corpo que ele surgiu diante de todos esses. Foi com o seu corpo espiritual, num processo que nós chamamos de materialização. Kardec continua. É verdade que, segundo o dogma, essa ressurreição não deve ocorrer senão no fim dos tempos, enquanto, segundo a doutrina espírita, ocorre todos os dias. Mas não há também nesse quadro do julgamento final uma grande e bela figura que oculta sob o véu da alegoria uma dessas verdades imutáveis que os céticos não rejeitarão quando forem conduzidas à verdadeira significação?
Porque fica uma coisa muito, muito esquisita, esse julgamento final que nunca chegaria, né? Porque não sempre nascendo pessoas, sempre morrendo, aguardando o julgamento final. Então, é preciso que se faça uma releitura coerente às outras religiões, às diversas religiões que nos trazem tantas coisas boas, que nos encaminham, o nosso berço. Essas outras religiões foram nosso berço, que nos ajudaram a despertarmos para Deus, nos ajudaram a conhecermos Jesus, e está chegando muito próximo o momento em que todas se unirão no entendimento. Que entendimento é esse? O entendimento natural do que está escrito, compreendendo a linguagem figurada que necessariamente foi usada, por ser necessário. Continuando, que se medite bem a teoria espírita sobre o futuro das almas e sobre a sua sorte, em consequência das diferentes provas que devem sofrer, e se verá que, com exceção da simultaneidade, o julgamento em que são condenadas ou absolvidas não é uma ficção como pensam os incrédulos. Então, nós sabemos que existe esse processo. É que não se dá da forma como se foi colocado por tanto tempo, aquele julgamento final dos vivos e os mortos. Na verdade, esse julgamento é uma constante em nossas vidas, porque nós sofremos as consequências dos nossos atos, né? Ao desencarnarmos, nos deparamos com nós mesmos, com os nossos erros, com os nossos acertos, e nos beneficiaremos dos acertos e sofreremos as consequências dos erros, buscando a oportunidade da reparação. Então, todo esse processo, ele se dá naturalmente, né? E se quisermos jogar para um momento mais final, mas quantos já se foram e nem aqui estão, mas nós que aqui estamos, poderíamos jogar aí para essa ideia da separação do joio do trigo, que é o que vivemos hoje, né? Mas é preciso que se busque a clareza de todo esse entendimento para que se alcance mais mentes para essas verdades que são tão cristalinas. Consideremos que ela é a consequência natural da pluralidade dos mundos, hoje perfeitamente admitida, enquanto, segundo a doutrina do julgamento final, a Terra é considerada como o único mundo habitado. Então, aqui também é um ponto que tem que ser revisto, porque nós olhamos para essa abóbada cheia de estrelas, que são heranças, são mundos que herdaremos um dia, porque quantos desses mundos não são mundos mais felizes que os nossos? E o espírito, ele não está definido para estar sempre num único mundo, né? É um processo que se dá. Então, quantos que não se desenvolveram aqui na Terra e já não estão mais aqui? Porque chegaram a um ponto de aprendizado que já foram encaminhados para mundos felizes. Nós estamos aqui nessas condições porque somos espíritos atrasados. Atrasados no quê? Não estamos conseguindo caminhar com o andamento do nosso planeta. Vocês vejam que nós estamos vivendo, como temos visto isso aí por tantas vezes, um momento de transformação, mas não estamos conseguindo nos transformar, né? Então somos espíritos em atraso. A localização absoluta dos lugares de penas e de recompensas só existe na imaginação dos homens, provém da sua tendência de materializar e circunscrever as coisas cuja natureza infinita não podem compreender. Então, eu acho que ficou clara aqui as respostas dadas por São Luís e as explicações que Kardec nos trouxe. E com isso, nosso tempo já está se esgotando, mas o importante é que Jesus é vivo. E ao nos lembrarmos dele, ao buscarmos nos familiarizar, porque para nos encantarmos como Jesus, como muitos na Terra se encantaram quando ele aqui estava, e quantos não trazem esse encantamento
pelo Mestre Jesus, para que isso ocorra conosco, nós precisamos conhecê-lo. E para conhecê-lo, nós temos que estudar. Estudá-lo. Conhecer as suas pegadas, conhecer a sua passagem, conhecer tudo aquilo que ele deixou em suas palavras, em seus gestos, em seu comportamento. Temos as palavras hoje, né? Mas ele nos afirmou: tudo passará sobre a terra, mas minhas palavras não passarão. Então, Jesus vivo, Jesus no Sermão dos Montes, nos Montes das Bem-aventuranças, Jesus no Monte das Oliveiras, Jesus no Mar Tiberíades. Inclusive, quantas vezes ali em Cafarnaum, já materializado depois da sua morte, já morto e ali materializado, pescando com os seus discípulos e apontando a eles aonde havia um cardume imenso de peixes, naquilo que ficou chamado como a multiplicação dos peixes. Jesus, naquele último dia, quando ele ascende de uma forma definitiva, nesse sentido de não mostrar-se mais da forma como se mostrava, que ficou chamados os 500 da Galileia, porque havia ali umas 500 pessoas, segundo os relatos, que isso fique para nós. Esse é Jesus, o Cristo, o nosso Mestre, o nosso Pastor, a quem devemos buscar. Com muita confiança, agradecidos ao Pai. Tenhamos uma noite